Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tel Aviv, e a gente está de volta com mais um Café com Pixel, nosso programa de entrevistas, conversas e bate-papo com pessoas interessantes, importantes e que têm o que dizer sobre o mercado audiovisual. E hoje, indo um pouco além, vamos falar um pouco sobre o mercado de games, vamos falar sobre economia criativa e tudo isso porque a gente tem uma convidada super especial que está entrando aqui na tela, junto com o meu co-apresentador, Fábio Sesnick. Fábio, tudo bem? Estamos juntos com a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Marília Marton. Marília, obrigado pela presença. Fábio, também obrigado pela presença mais uma vez. Maravilha, Samuel. Muito bom estar aqui. Obrigada, Samuel. Obrigada por convidar para a gente poder falar um pouco desse setor tão importante para a nossa economia e nossa indústria criativa. Acho que quando a Secretaria inclui aí a palavra indústria em seu nome, é justamente este lugar que a gente quer mostrar que a cultura, durante muito tempo, não quis se adentrar, mas acho que é uma pressão do próprio mercado que foi empurrando o fazer cultura para este outro momento em que a gente olha para a indústria, que a gente sempre teve na nossa cabeça fábricas de tecelagens, fábricas automotivas, e agora a gente tem uma outra indústria que é essa grande indústria criativa que a gente vê, principalmente aqui no estado de São Paulo, crescendo, potente, e obviamente no mundo inteiro, quando a gente viaja e participa de grandes eventos, a gente percebe como esse é um mercado extremamente importante e pouco explorado no Brasil. Perfeito, secretário. É exatamente sobre isso que a gente vai bater um papo e a gente fica muito honrado com a sua presença aqui, com a sua participação nesse nosso programa. Vamos começar justamente por esse ponto que a senhora trouxe e que eu acho que é o ponto de partida, né? Indústria criativa, economia criativa é talvez a grande transformação que a economia teve no século XXI. E o Estado de São Paulo aí antenado nessas mudanças. Vocês, inclusive, participaram recentemente do South by Southwest, né, em Austin, promovendo as iniciativas do Estado de São Paulo, promovendo as iniciativas que a Secretaria tem conduzido. Fala um pouco sobre isso, como é que foi essa experiência de levar o Estado de São Paulo para os Estados Unidos, apresentar o trabalho de vocês, e o que vocês apresentaram no final das contas? Bom, primeiro dizer que o ano passado a gente teve, né, XSW, o Fábio, inclusive, estava lá com a gente, deu palestras, né? A gente estava com uma presença mais tímida, a gente tinha levado 10 iniciativas, né? A proposta do Estado de São Paulo nas missões do Creative SP, que as nossas missões internacionais sempre tem como foco apresentar todo o mercado da criatividade do nosso estado. Então, numa feira como a South by Southwest, em que você tem todas as linguagens ali sendo faladas, né? Não especificamente da área da cultura, mas da sustentabilidade, da inovação, da tecnologia. Então, a gente, o ano passado, participou com 10 empresas, levamos games, levamos pessoal da produção audiovisual, algumas coisas. Quando lá a gente estava, Fábio era testemunha ocular dessa discussão, a gente começou a tentar entender se não era um momento em que o Estado de São Paulo, e naquele momento a gente até falava da presença do Brasil, de estar ali de fato com uma presença mais incisiva. Nós que estamos o tempo todo mostrando e desenvolvendo aqui dentro da Secretaria e dentro de todos os setores da própria economia do PIS, a gente pouco fala o que a gente produz. E aí era essa discussão em que a gente estava lá nos jardins ali do evento, em tantos outros ali, discutindo como é que era essa questão da presença. No primeiro momento, a gente então imaginou que seria uma presença Brasil, em sequência para a secretaria lá, para a Apex, enfim, isso não chegou a ter aí uma... Sim, realmente eu quero dizer para vocês que um evento pensado daquele tamanho, de um dia para a noite, é muito complicado, principalmente quando a gente olha para o setor público. A gente acabou não conseguindo fazer essa parceria via pauta nacional, mas como ali eu tinha percebido que era um compromisso de apresentar para o mundo tudo aquilo que, se fosse não os brasileiros, mas pelo menos os paulistas estavam ali produzindo, a gente entendeu que realmente era um passo importante para que o Estado de São Paulo pudesse, de repente, ser aí o precursor nesse movimento. E aí a gente começou a desenvolver todas as
camadas necessárias, viu, Samuel? Porque a gente tem que lembrar que o Estado não é uma empresa. Olha, amanhã chama 3 diretores e fala, gente, eu quero que produza isso, né? Há uma série de maturidade, maturação dos processos de entendimento do próprio governo dessa importância. Então, o envolvimento de mais secretários para além da Secretaria da Cultura, que foi entrando e a gente foi criando essa onda de participação. Tanto que o Estado de São Paulo teve lá não só com a Secretaria da Cultura, mas a Secretaria do Agro, né, a nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por óbvio, e a própria Secretaria da Casa Civil, que fez esse olhar de entender, nesse primeiro momento, como a gente estava participando e, claro, olhando para como ainda temos outras coisas para levar. Sobre o aspecto de governo, claro que o dia seguinte que a gente envolveu todas as secretarias, o passo seguinte era o que é que nós vamos levar para além das coisas que as secretarias produzem, porque o Estado de São Paulo é muito mais do que o próprio governo, né? Ele acontece independentemente, inclusive, do governo. Então, a gente começou a procurar os parceiros. Então, a gente teve a parceria com a Toyota, com a CCR, enfim, com várias empresas que ali estiveram para contribuir com essa formatação. E aí, o próprio Itaú, que já era um patrocinador master lá da SXSW, então o Itaú com o Itaú Cultural também veio fazer parte da casa. O Itaú Cultural aí sim era a grande novidade do próprio Itaú, né? O Itaú já tinha participado como empresa, mas não como conteúdo, e aí a gente envolveu o Itaú nisso. E aí o que a gente quis levar? Da área cultural, todas as coisas possíveis e imaginárias. Uma das coisas que era uma vertente aí do posicionamento era falar do nosso café. Samuel, poucas pessoas sabem que os grandes cafés vendidos nos Estados Unidos e no mundo são do Brasil. São grande parte de São Paulo. São Paulo é o maior mercado de café aqui do nosso estado, né? A gente tem aí uma concorrência meio próxima com Minas. Minas, em alguns aspectos, tem mais quantidade do que São Paulo, mas muito mais do que quantidades, a gente está falando em qualidades e a nossa participação no mercado. Muitas pessoas não sabem que o café que a gente recebe numa Starbucks no mundo são cafés de grãos produzidos no Brasil. Por quê? Porque quando a gente olha o pacote fala que o café é o café americano, não está lá a origem do café, você tem que olhar naquelas letras mais miudinhas. Então, a gente queria mostrar, por exemplo, que a força do Estado de São Paulo, que apesar de ter outras linhas, nasceu e cresceu a partir desse grão, né? A gente está aqui numa sala linda, você está vendo aqui atrás, isso tudo é forjado a partir do café, né? Então, a gente tinha que contar um pouco dessa história. Então, tinha lá uma representação disso. A gente tinha que contar sobre a nossa natureza, contar sobre as nossas questões de sustentabilidade. Então, por exemplo, a Toyota veio para contar um pouco sobre essa questão da energia verde, que é uma energia eminentemente do Estado de São Paulo, produzida, construída e desenvolvida, super tecnológica, super inovadora, e é aqui do Estado de São Paulo. Então, assim, a gente foi levando inúmeras coisas para mostrar essa grandeza do Estado de São Paulo. Contar todas as histórias, para falar sobre todas as coisas. A gente teve o dia do Favela Day, que falou sobre essa questão do empreendedorismo e da criatividade nas periferias e nas favelas do nosso estado. Então, assim, foi uma coisa inacreditável que a gente conseguiu mostrar ali. Foram 4 dias muito intensos. Eu até estava brincando com o Fábio antes de abrir. O ano passado eu aproveitei mais a feira, né? Esse ano eu confesso a você que meu dia começava às 8 da manhã, pronta, montada, como a gente, né? Homem não precisa se montar, mas mulher tem. Então, montada, pronta, animada para começar a reunião às 8 e ia até 10, 10 e meia da noite. Então, eu consegui ver poucas coisas, eu me dediquei à casa esse ano, então, diferente do ano passado, que a gente andou várias casas, inclusive, claro, a partir para poder desenhar esse conceito da casa. O ano passado eu passei pela UK, passei pelo Canadá, passei por Berlim, que Berlim e Alemanha fazem separados, passei pelo Quebec, que também faz um pouco separado ali do Canadá. A gente passou pelas as ativações da Amazon, né? Por sinal, a casa que a gente estava era da... Na nossa era da... O ano passado era de som, de cinema. Vocês... Dolby. Da Dolby. Era a casa da Dolby. E esse ano a gente roubou a casa da Dolby. Então, assim, era uma casa super bem posicionada, mas... Enfim, era uma produção de um grande evento de poucos dias, 4 dias.
a gente começava o dia com um café, né? Então, as pessoas vinham, você via as pessoas ali a partir das 8h30, 9 horas, chegando para tomar um café, era a nossa cortesia ali. A gente entrava às 10 horas da manhã com palestras, tinha o intervalo do almoço, em que a gente entrava com algumas ativações, como o de grafite. A gente levou o Tico, que fez lá um trabalho de 4 Foi um maior dias. sucesso, né? Maior sucesso. Super, super. E eu te falo, Samuel, eu brinco que eu dei trabalho pro Tico, porque o pessoal começou a chegar com camiseta e eu tenho um problema grave. Eu perco todo aeroporto, eu perco minha mala. Porque toda vez que eu viajo com a cinza, eu acho que eu tô com a preta, e com a preta eu viajo com a cinza. Eu sou aquela que ficou parada esperando ser a última mala para conseguir pegar a minha mala. E aí, no final das contas, eu perguntei, Tico, será que você pode fazer a minha mala? E aí ele grafitou a minha mala. E aí todo mundo queria grafitar mala, tênis. Aí, bom, enfim, virou uma invenção com super sucesso. Um rapaz que é daqui de São Paulo, né? Que é um artista brasileiro. Enfim, a gente conseguiu fazer assim coisas. Ele fez lá, né? Uma parede da casa, e óbvio, a gente teve aí a representação do grande artista Cobra, que envelopou a nossa casa. Mas foi um grande sucesso, né? A gente tem um potencial enorme, né? A gente, na verdade, tinha mais um pedaço da casa que a gente usou para a parte de backstage, enfim, que já não existe. O ano que vem vai ter que puxar aquilo que era área técnica, o ano que vem provavelmente vai ter que virar conteúdo, porque a gente, obviamente, pelo tempo que a gente teve, a gente não levou, imagina, um quarto do que a gente poderia ter levado, né? A gente teve aí a própria CTR levou, né, uma questão de mobilidade através do óculos. Então, a gente teve ali, assim, eu confesso o seguinte, para mim foi muito surpreendente, primeiro que a gente recebeu visitas ilustres, né? A gente tinha uma sala de podcast, os CEOs ali da feira passaram pela casa. O nosso posicionamento foi muito forte, assim, Samuel. Eu fiquei muito... E ainda há reflexo, né? As pessoas não acreditam. Eu lembro quando eu fui falar sobre a casa, eu falava, gente, vocês vão entender. Você fala, a casa ela acontece em março, e tudo que acontece dela de março até fevereiro do ano subsequente, tudo que acontece no mundo é um pouco reproduzido daquilo que foi tratado. Imagina, não acontece isso. A semana passada me mandaram uma mensagem. Olha, saiu essa matéria e parece que saiu lá em Austin. Eu falei, é isso, gente. Vocês vão ver daqui 2 meses matéria saindo com coisas que foram vistas e aconteceram em Austin. É a maior feira. São Paulo é o maior estado. São Paulo é a capital latino-americana da cultura, da criatividade, da inovação e da diversidade. Então, não tinha como a gente não estar ali, viu, Samuel? E confesso a você que se hoje perguntarem para mim, mas você toparia agora associar a casa a alguém? Eu falo, não sei, eu posso fazer um condomínio. Eu acho que o posicionamento de São Paulo, ali como Casa São Paulo, eu acho que o estado de São Paulo não consegue mais abrir mão. Tem casa. Tem casa, enquanto eu estiver aqui, tem casa. Não, e é fundamental, né, secretário? Eu acho que essa visão que a senhora está trazendo, que é o mais interessante, né? Integrar essa questão da cultura, da inovação e da economia criativa, integrar isso com outras áreas da economia, com outros setores da economia que, de alguma maneira, têm relacionamento. Então, quando você está falando de sustentabilidade, você também está falando de criatividade. Quando você está falando das vantagens que o Estado de São Paulo tem na área de agronegócio, você também está falando de inovação, né? Então, são um casamento das duas coisas. Acho que essa foi a mensagem aí que vocês acabaram trazendo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês têm uma atuação muito forte também na área audiovisual e na área de games. O que vocês destacaram lá durante o evento e quais são os projetos hoje prioritários da Secretaria nessa área? Eu acho que games, a gente teve aí uma atuação muito forte ano passado, durante a Gamescom, né? Eu tive na Alemanha, em Colônia, né, o ano passado. A gente foi, enfim, eu e o Gustavo, né? O Gustavo é o CEO hoje da Gamescom Latam, mas na época era o representante aí do Big, né, Fashion. A gente tinha já conversado algumas vezes com o Pierre, que é o Cebolão e a CCXP, e aí existia esse entendimento de três, eles já vinham, né, se namorando, isso não é... Eu acho que eles estavam namorando, eles estavam noivos, eu acho que eu fiz o papel de padre, casei, né, tipo, fechei essa conversa final.
Na área de games, eu confesso que o ano passado foi um ano que eu aprendi muito, tá? Não era uma área que a própria secretaria não dominava, né? A gente não tinha dentro da secretaria nenhuma referência da área que pudesse falar, tem aqui alguém da Secretaria da Cultura que trata sobre esse assunto. A gente não tinha. Eu trouxe o Anderson, né? O Anderson Abraços, que é um cara que eu conheci aí na minha vida que data com essa questão da cultura pop, conhece aí toda a turma, conversa com todo mundo. E aí eu perguntei ao Anderson se ele podia, né, dar esse apoio técnico vindo para o time. O Anderson chegou, aí a gente conhece o Terra, aí conhece a Simone, aí vai conhecendo, né, conhece o Pierre, conhece o Gustavo, e vai conhecendo toda essa turma que vai construindo esse caminho para a gente. Teve a participação ano passado na GDC, que o Anderson e o Marcelo que foram, mas aí o Marcelo voltou, né, meu secretário executivo, uma série de coisas, e aí chega Paulo Gustavo, Samuel. E aí o que a gente fez na Paulo Gustavo foi, a gente pegou uma parte, mais ou menos 11% do valor da Paulo Gustavo, que era destinada exclusivamente para audiovisual, e destinou para que a gente pudesse entender um pouco desse mercado, abrindo desenvolvimento, ouvindo muito setor, e aí a gente inclusive cometeu um erro, que é natural de quem não, por alguns motivos, mas muito mais natural para quem não conhece muito. A gente pôs XR com games, né? Enfim, isso, por exemplo, não acontecerá de novo. A gente já sabe que isso tem que ser separado, que tem as suas particularidades. A Simone ainda me ensina bastante. Eu sou uma pessoa que eu cato o telefone, eu ligo para as pessoas para perguntar. Eu brinco que eu sei. Se tem uma pessoa que tem consciência de que não sabe tudo, sou eu. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu não sei alguma coisa. Fábio não está aqui que não deixa mentir, porque eu ligo para ele de se deixar todo dia. Mas a gente tem que ter essa preocupação de tentar não errar. A gente teve esse problema no passado por uma série de fatores. Um deles era que a gente não podia ter tantas comissões, porque existia um limite. Mas a gente percebeu que isso foi muito ruim. Foi bom o resultado, não é ruim. A gente agora vai ver as produções acontecerem, mas não foi bom para o setor não ter essa divisão, porque cada um tem suas particularidades. Bom, a gente chegou em agosto, vamos para a Gamescom. Chegamos na Gamescom, enfim. Primeiro dia que eu entrei na feira, e era o dia do B2B, né? Nem estava a feira toda montada, porque esse primeiro dia nem para nós era aberta a visitação, porque a turma estava montando a feira em si. Mas só o pedaço do B2B já deu uma noção, enfim, de mensurar o tamanho desse mercado, que é um mercado que cresce no Brasil, mas é um mercado que já está, sei lá, explodindo no mundo. E aí você começa a pensar, gente, a gente está um pouquinho atrasado, a gente está precisando. E aí eu sentei ali com os meninos da Abra Games, aí foi todo mundo um pouco chegando, vai todo mundo conversando. E aí a gente teve lá uma reunião com os CEOs da Polomés, né, que detém a negociação da Gamescom. Depois a gente teve com o CEO da própria Abra Games, que não chama Abra Games, mas tem aí o nome, depois aqui o Fábio me salva, que é a associação de games lá internacional, que também que é o dono de verdade da Gamescom. E aí a gente construiu essa vinda da Gamescom para cá, que vai acontecer agora em junho, né? Então, são coisas que a gente foi desenvolvendo, entendendo que tudo isso é audiovisual, tá? Eu não estou segregando aqui porque a gente não entende que é audiovisual, mas a gente entende que são mercados com particularidades muito peculiares e que precisam ser olhados de forma muito privada de cada um. Então, a gente foi lá tal e a gente conseguiu, enfim, né, fazer aí. Depois, eu confesso a vocês que o dia que a gente recebeu o termo final para assinar, porque tem coisas, a gente chora às vezes aqui de tristeza, mas tem muitas alegrias. E eu confesso que o dia que a gente recebeu o e-mail lá, dizendo sim, ok, vamos assinar o contrato e fechamos a Gamescom em São Paulo, para mim, assim, eu estava muito emocionada no dia, eu quase não consegui falar, porque realmente a gente vê que o Estado, ele é simplesmente um vetor. A gente aqui não transforma nada, quem transforma é o mercado, quem faz as coisas acontecer é o mercado. O que a gente faz aqui é regar, sabe assim? A gente vai lá e com a mão do Estado, porque o Estado tem esse poder de ser o institucional, né, o garantidor, a gente pode, enfim, colher esses frutos desse negócio. Se você perguntar para mim, você sabe fazer games? Que não. Eu nem imagino como é fazer uma programação. Não faço, eu pergunto muito, mas confesso a você que não é meu
não é meu ramo, né? Não é o meu lugar. Mas o Estado entra como um indutor e como um criador de espaços, né? Ele cria essas oportunidades para que os negócios aconteçam. Exatamente. E eu acho que foi muito perceber isso que me trouxe tanta alegria naquele dia que a gente anunciou de fato a Gamescom aqui, que foi no dia da CCXP, né? 2 dias antes da abertura da CCXP. Foi um grande evento, né? A gente recebeu aqui os alemães. Eles estão voltando agora, obviamente, porque a gente vai ter a primeira edição. Lembrando que a gente só tem Gamescom em Singapura e agora aqui no Brasil, sabe assim? A gente fez reunião com os consulados para apresentar, para eles poderem integrar. Então, assim, é um fomento para além, inclusive, do mercado brasileiro. A gente está proporcionando o crescimento de um mercado dentro de um continente. Então, assim, é a Gamescom Latam acontecendo em São Paulo e proporcionando esse fomento ao desenvolvimento dessa cadeia do game, do XR, enfim, de todas essas questões que vêm dessas inovações tecnológicas desse novo lugar, que não vai destruir o audiovisual, que não vai destruir teatro, que não vai destruir nada. É simplesmente um novo espaço. Como nada destruiu nada. O rádio não destruiu a TV, né, cinema não destruiu TV, o streaming não vai destruir cinema. Então, assim, a gente precisa entender que esse lugar, num mundo que tem 8 bilhões de pessoas, tem espaço para todo mundo. E aí, o que a gente vai fazer esse ano? E aí, é uma coisa que o ano passado eu tinha pensado, depois eu fiquei um pouco frustrada, mas, de novo, o Estado tem todas as suas limitações, tem os seus prazos de acontecer. Esse ano a gente vai ter o Dia do Orgulho Nerd, no dia 25 de maio, já a gente não posso anunciar onde ainda, porque a gente tem que assinar o contrato, mas já está o lugar reservado. A gente vai fazer um grande evento de cultura pop. A gente precisa disso. Inclusive, a gente teve aqui com a turma do cosplay, vamos criar uma linha dentro dos editais para essa área. É uma área que mistura moda, tem que ter técnicas de moda, tem que ter técnicas de costura, mistura visagismo, então maquiadores que podem... Então, assim, é um mercado amplo. O cara ele vai virar visagista e deixar de ser maquiador. Ele vai fazer as duas coisas, porque é isso, desse... o cara é estilista, aí ele resolve fazer cosplay, abandonar o que ele faz. O dia que ele tiver a fim de fazer uma coisa, ele faz. Então, as diversas possibilidades que esse mercado... E eu acho que o incrível do mercado da criatividade, Samuel, é isso. A gente não consegue taxar mais ninguém. Você é isso. Você é tudo aquilo que as suas habilidades te permitirem ser. Você só precisa ter oportunidade de encontrar. Então, assim, no âmbito dos games, a gente foi fomentando e criando. Claro que os resultados da Paulo Gustavo a gente vai ver este ano, porque o edital foi o ano passado, os vencedores começaram a receber, no caso dos games, já receberam os prêmios, tudo. Então, assim, a gente vai começar a ver esse mercado crescer. A hora de ver o mercado crescer, a gente tem aqui também essa preocupação de ter mais evidências, né, mais indicadores daquilo que a gente produz quando a gente está falando de dados. Então, assim, são coisas que a Secretaria já trouxe aí uma gama, tive com a Fundação SEAD, a gente tem conversado com o Observatório do Itaú Cultural, a gente teve aqui com o João Leivo, são as pessoas, todas essas pessoas que tratam desses indicadores para que a gente consiga, de fato, mostrar esse potencial. Claro que a gente, quando tem um indicador do PIB da cultura que fala que a gente é o segundo mercado, que a gente tem 7 milhões de pessoas da criatividade, que o Estado de São Paulo tem 2,5 milhões, mas quando a gente vai chegando nesse ponto em que a gente tem as diversas linguagens, é importante que a gente mostre tudo isso, né? Eu confesso a você, esse ano nós vamos participar de Cannes, né? A gente já teve na Berlinale no começo do ano, mas a gente teve em Cannes o ano passado, mas eu acho que o grande momento do audiovisual e do cinema brasileiro será o resultado da Paulo Gustavo. Eu acho que nesse momento em que todos eles estão recebendo o prêmio, vão começar a produzir esse ano, e o ano que vem com essas produções, eu acho que a gente... E isso foi uma das coisas que a gente conversou aí com os institutos de pesquisa, né? Se a gente conseguir mostrar que esses 140 milhões, que foram o valor aplicado para o audiovisual, dividido aí nas suas vertentes, foram em torno de 16 milhões que a gente colocou lá em games, né? Na área de cultura, games e VR. E depois a gente coloca quase 90 milhões nas produções
de grande impacto, a hora que a gente ter esse resultado em junho de 2025, eu tenho certeza que vai ser um segundo momento que, se o Cesnic estiver lá com a gente vai adorar. Se você, Samuel, estiver lá com a gente vai poder chorar junto a alegria de como decisões, que apesar do setor achar que às vezes não é assertiva, como decisões, a partir de uma escuta muito aberta, Samuel. Essa é uma secretaria que escuta, assim, eu fico sem voz porque eu falo muito, mas o ficar sem voz tem muito mais a ver com a minha coluna do que eu falar demais. Se tem um lugar que se escuta demais, eu escuto demais, e eu escuto demais no mercado, é a Secretaria da Cultura. E é nesse momento. Eu não estou aqui criticando nenhum dos meus antecessores, até porque eu trabalhei com alguns deles e jamais faria isso, não só porque seria antiético, mas porque eu tenho uma relação pessoal e de amizade com todos eles. Mas, até pelo fato de eu já ter estado aqui nessa secretaria numa outra posição de segundo escalão e poder ter visto como o setor também naquele momento, durante os 6 anos que eu tive aqui, foi evoluindo e poder entender que o papel do Estado é o papel de regar, é o papel de apoiar, é o papel de impulsionar para soltar no mundo, eu acho que a gente aqui teve, assim, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ter aí um resultado maravilhoso. E eu estou vendo porque eu estou pedindo para ler todos os vencedores, né? Eu acho que a gente inovou na questão do pitching, que era uma coisa que a gente não tinha aqui. Eu acho que isso é uma coisa ruim para o mercado, porque a gente tem que lembrar o seguinte: o pitching, no caso dos editais aqui, tanto da PNAB, que vai ter agora, mas no que foi a Paulo Gustavo, ele é o que também prepara o produtor, prepara o fazedor de cultura para chegar numa reunião. Ninguém mais vai ter 2 horas para ficar ouvindo, gente. Esquece isso. A gente vai em reuniões executivas hoje, né, Samuel? O cara quase que abre um relógio e bota: comece seus 10 minutos, iniciou. Eu ia perguntar justamente nessa coisa do edital da Paulo Gustavo, né? Porque eu acho que teve uma preocupação da secretaria, e isso até, enfim, no final tem uma crítica que foi feita assim contra uma posição mais simplesmente distributivista, mas numa posição de construção de mercado mesmo, né? Acho que esse foi o foco da secretaria. Como é que eu fortaleço a indústria? Como é que eu faço o setor? Assim, a gente tem um governo eleito sobre um aspecto ideológico de direita. A gente não pode esquecer isso nunca. A gente tem aqui um posicionamento de uma política mais liberal mesmo. Então, quando a gente olha, claro que você, quando olha para o mercado, vou falar agora por conta da PNAB, quando você tem numa lei, numa política nacional, em que você quer fomentar um pouco mais aberta, porque no caso da Paulo Gustavo, a gente também teve a crítica de que tá pondo dinheiro muito no audiovisual, mas a Paulo Gustavo era o audiovisual, né? Não era para outro lugar, senão para o audiovisual. Quando você tem um novo edital, né, uma nova política que chega e que aí há uma outra preocupações que estão ali postas na própria instrução normativa, de que você tenha mais representação dos povos originários, que você tenha mais direcionamento para as questões das culturas tradicionais. Isso não é um problema. Mas até para essa política, Fábio, você tem que entender que essas pessoas... Eu brinco com todo mundo que já esteve aqui, a gente já fez várias reuniões com relação à PNAB aqui na Secretaria. A gente já teve as reuniões setoriais, a gente já teve aqui com as questões das cotas, né? A gente está agora, inclusive, com uma reunião que a gente vai fazer com a turma PCD. Então, assim, para entender também, né? Porque a gente precisa entender o que é... Porque, veja, o Estado, ele ouve a demanda, ouve o mercado, e de novo, eu faço papel de padre aqui. Nesse tentativa de casamento, como é que a gente junta essas duas coisas para que a gente tenha um melhor resultado do que simplesmente ser distributiva. Então, por exemplo, quando a gente esteve aqui com os povos originários, uma das coisas que eles falaram foi o seguinte: a gente precisa fomentar mais as nossas histórias. Veja, você pode fomentar as histórias de várias formas. Ela escrita, ela falada, ela cantada, ela em uma produção audiovisual. Concorda?
A gente pode contá-la de várias formas. Você pode contar a partir de uma peça de teatro. Quando você pega uma lei dessa e você diz, eu quero fomentar, você concorda comigo que muito mais do que ter a cota garantida nas linhas, porque as linhas eu vou ter que então eu vou criar linha de games. Aí na linha da cultura pop vai estar games, XR, vai estar cosplay, e lá vai estar escrito cota de 10% para povos originários. Assim, claro que pode ter alguém dos povos originários que esteja ligado, antenado nessa pauta. Mas quanto isso representa? Porque na pauta, por eles, escrita, tem muito mais com pertencimento de território, com muito mais... Porque é da pauta, né? Tem muito mais a ver com a produção artesanal. Então, assim, são coisas que a política não conversa com o setor. Mas, obviamente, a gente está aqui olhando para isso e tentando encontrar as melhores matemáticas possíveis para que a própria PNAB tenha resultados. E, de novo, eu estou muito otimista com o resultado da Paulo Gustavo por conta de decisões muito difíceis e criticadas. E também, se é para ser secretário em zona de conforto, né, Samuel? Tá bom, vem aqui, fala aquilo que é popular e a gente repete bem. Não é esse lugar, né? Tem que fazer escolhas, né? Não tem jeito. Agora, secretária, deixa eu perguntar uma coisa. Esses projetos todos que como a senhora mesmo colocou, vão gerar os frutos que vão começar a ser colhidos a partir do final desse ano, começo do ano que vem, são projetos que foram financiados por uma legislação que trouxe uma onda financeira, trouxe um recurso importante. O que vocês pensam em relação à continuidade desses projetos e manter esses ciclos vivos, né, de investimento, de editais, de fomento da economia? Da onde vem o dinheiro para isso? Não vem, né, Samuel? Essa é uma outra discussão. Quando eu reúno todo mundo aqui, eu brinco. Olha, a gente teve a Paulo Gustavo, foi uma injeção de recurso, ela saiu, chegou a PNAB e ela vai existir por 5 anos. A pergunta é, no 6º ano, teremos o quê? O Estado de São Paulo tem uma política que é, né, o PROAC Editais, que são os editais, e ele tem 100 milhões de reais, e obviamente a gente está falando, isso não representa nem, em tese ele é metade do que veio de Paulo Gustavo, e um pouco menos, porque a PNAB, no final das contas, por conta das retiradas, né, 20% é para pontos de cultura, 20% foi para o PAC, você tem ali 150 milhões, né, mais os 100 milhões do Estado de São Paulo. O dia que os 150 milhões acabar, são 100 milhões. Se você parar para pensar que o Estado tem, na sua política, que ser um impulsionador, em tese, a gente tem que olhar para esse lugar, claro, com várias expectativas de que a gente pode brigar por orçamento, por ampliação, mas mais do que brigar por ampliação ou por orçamento daqui a 5 anos, o que é que eu vou gerar de resultados desses 150 milhões a mais que eu vou ter durante esses 5 anos, que lá na frente, a hora que ele se encerrar, justifique o Estado aportar ou cobrir esses 150. Porque se eu continuar fazendo uma política distributiva, enfim, a gente não consegue acompanhar resultado, que a gente não consegue mensurar o quanto isso... Nós vamos discutir sobre impressões, sobre sensações, e não sobre evidências, não sobre indicadores, não sobre resultados eficientes e eficazes que comprovam política. Claro que se você perguntar para mim, você acha que impacta? Claro que impacta. Se eu tenho 250 milhões, no ano 6º eu tiver 100, vai impactar. A gente quer isso? Claro que não. Mas como que eu desenho uma política que ela tem que ser eficiente, eficaz, a ponto de chegar no ano 6, independentemente de governo federal, que a gente também não pode contar com isso, que deixe aqui um legado que diga, gente... mais do que 100, precisa ser 250. Agora, eu devolvo para a senhora a mesma pergunta que a senhora está fazendo. Como medir isso? Né? Quais são os parâmetros que vocês estão buscando e o que vai ser estabelecido como indicador de eficiência dessas políticas? Já tem alguma definição, uma clareza sobre o que vai ser isso? Tem a primeira coisa
que é básica, né, Samuel? Assim, a secretaria, vamos lá, vamos falar de um edital. Promove difusão pelo interior, né? Tem um edital que é circulação de produções no interior, porque a partir do desejo que a gente tem aqui de que a cultura esteja presente em todo o território paulista. E isso eu estou falando, a gente, inclusive na Paulo Gustavo, para poder dar conta dessa limitação que a gente tinha, a gente fez uma proposta que era cena. Então, podia ser música, podia ser teatro, podia ser dança, podia ser circo, podia ser tudo que fosse em cena. Então, não estava delimitado, só pode teatro, não. Era projetos artísticos que circulassem com propostas em cena. Tá bom. Se você me perguntar quantos projetos foram aprovados, eu acho que deu 80 e poucos projetos ou mais, mas deu lá quase 100 projetos. Quantos eles vão se apresentar onde no território? Veja, na proposta, e assim como é na própria CAP, no PROAC ICMS, você propõe, mas não necessariamente durante a execução você consegue. Eu escolhi que ia ser São Bernardo, mas eu cheguei lá, São Bernardo disse que não dava, mas lá em Santo André, ok, eu estou na mesma região, eu saí de São Bernardo e fui fazer em Santo André. Vem lá um pedido dizendo, estou trocando São Bernardo por Santo André, a comissão, tá bom, claro, São Bernardo e Santo André, ok. Aonde que fica registrado isso e aonde está mapeado isso? A secretaria não tem essa informação. Então, a primeira coisa que a gente está corrigindo, quem olhou a Paulo Gustavo viu que tinha lá uma linha a mais, dizendo terá uma plataforma da secretaria onde todos os produtores deverão inserir as suas agendas. Então, a secretaria já começou esse tipo de mapeamento. Então, a gente vai criar como se fosse uma agenda mesmo. Eu sou a Marília, eu me propus a fazer saltimbancos, meu projeto é fazer, em 10 cidades. E lá eu vou fazer saltimbancos de tal data a tal data na cidade de Valinhos, de tal data a tal data, e a gente vai colocar. A minha proposta era fazer apresentações, salas de cinema. Sala de cinema com a Paulo Gustavo, eu estou propondo tal filme, tal filme, tal filme, em tais dias. Vai por lá. Então, assim, a gente já começa a criar, primeiro, a construção territorial de como esses projetos estão posicionados no Estado. 2, a gente está pedindo, minimamente, que tenha aí não micro planilha, tá? Porque não precisa, mas eles têm que prestar contas do dinheiro. Então, a gente está meio que padronizando as linhas. Por quê? Porque, de uma certa forma, todo mundo respondendo de um jeito, eu consigo criar um BI que diz quanto que é o custo de uma produção no território paulista. Obviamente, a produção do território paulista aqui em Santo André não é igual à produção feita em São João da Boa Vista. São realidades e são fornecedores completamente diferentes. Então, assim, a secretaria vai começar a ter coisas, né? E aí, de novo, quero agradecer demais a todos esses que ajudam a gente aqui nas conversas. Assim, a Cainha Fonseca veio, o João Leiva veio, né? O Itaú, coitado, o Jader eu nem falo, porque eu fico ligando toda hora. O próprio SESC tem colaborado com algumas coisas de percepção de dados que eles mesmos vão colhendo, porque eles já têm uma expertise nisso. Então, gente, para criar indicador, e aí sim, viu, Samuel, esse é um papel fundamental do Estado. Isso não dá para você terceirizar. Essa não é a típica coisa que você pode falar. Se a gente tivesse, enfim, o instituto que a gente tem é a Fundação SEAD. O Instituto do Estado é a Fundação SEAD. Então, isso precisa estar lá. Né? Se a Fundação SEAD vai buscar, eu tenho falado muito com o Bruno Caetano, a gente tem, né, trocado essas figurinhas, conversado sobre isso, e a gente precisa mapear quem são os institutos que vão nos, né, colaborar na construção disso, mas eu, por mim mesma, já tenho procurado fazer isso. Se isso é um vício de formação de graduação, por ser socióloga, apesar de brincar com todo mundo que eu não sou muito da turma da pesquisa, mas eu sou muito da turma dos dados, né? Eu não sou uma boa pesquisadora. Se você me contratar, fala, não me contrata, não tenho muita habilidade, mas eu sou uma boa avaliadora de dados. Então, assim, é natural que eu queira trabalhar em cima de dados. Quando a gente fala aqui que a gente fez pesquisa, as pessoas dizem, mostra a pesquisa, mostra a pesquisa. Em momento oportuno, a gente sempre vai mostrar a pesquisa, porque a pesquisa bruta pode dar inúmeros resultados, então a gente valida a pesquisa. Graças a Deus eu não erro nisso, porque eu estudei um pouco sobre essas coisas, então eu não erro. Então, a gente vai mostrando isso, mas a ideia de construção a partir do ano passado para cá é a gente realmente ir implementando indicadores que tragam para a luz coisas que a gente sabe que existe.
é aquela tipo cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que a bacalhau tem cabeça, né? Mas ninguém nunca viu. É isso, a gente está dando luz para a cabeça do bacalhau. Para além, assim, Marília, de Aldir Blanc e Paulo Gustavo, o Estado tem uma série de iniciativas no audiovisual. Por exemplo, vocês têm o Museu de Imagem do Som, que é um dos museus mais importantes em termos da memória audiovisual. Tem políticas audiovisual em fábrica de cultura, em vários equipamentos. Então, assim, conta um pouco da política audiovisual de São Paulo, para além de Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Eu acho que a preocupação do Estado, o Fábio, sempre é a gente olhar desde do iniciante, né? E aí eu acho que há algumas falhas na questão do audiovisual que a gente vem observando, em especial, que são programas que a gente poderia fazer simples. Eu tenho falado muito com o Renato Feder disso, de, por exemplo, criar um festival de curta-metragem nas escolas, pega, né, uma série, o segundo ano do colegial, sei lá, qualquer série, eu não sei. Porque isso também a gente tem que lembrar sempre que toda vez que a gente envolve a educação, precisa combinar com os pedagogos, porque há uma lógica sobre isso, né? E aí a gente poder ter, de repente, um festival de curta-metragem dentro da própria formação, onde a gente capacita o professor de educação artística, claro, com profissionais do audiovisual, e aí eles fazem lá essa promoção. Isso é uma coisa que já está, né, um pouco anotada. Para além disso, e aí é a forma mais espontânea, porque dentro da escola você pega todos os alunos, mas de forma mais espontânea, o que a gente tem são, dentro das fábricas de cultura, já, enfim, desde o seu nascedor, em que a gente se propôs a trabalhar todas as linguagens, né? Essa era a proposta da fábrica de cultura, que a gente conseguisse levar para a periferia, né, para esses lugares de alta vulnerabilidade juvenil, todas as linguagens em que a gente pudesse trabalhar com os meninos, né? E é engraçado porque nas fábricas de cultura ainda tem o estúdio de fotografia, né? Aquela coisa escura, tal, que os meninos um pouco, claro, de 2 em 2, com um técnico, aprendem como é que é o processo, que é coisa, inclusive, que hoje em dia a gente já não aprende mais, né? A gente não aprende mais como que a gente não visita mais fábrica, né? É uma coisa que não existe mais hoje, né? Então, poder ter isso. No estado, a gente tem na capital 9 fábricas, depois a gente tem uma em Santos, uma em Diadema, uma em São Bernardo, uma em Osasco, uma em Iguape e uma que está para inaugurar em Ribeirão Preto. Né? Então, ao todo são 16, né? Com a de Ribeirão Preto, não, são 15, com a de Ribeirão Preto em fase de implantação, e que deve ser agora para os próximos meses, o governador deve ir lá para inaugurar, mas a ideia é de que esses meninos consigam ter contato com todas as linguagens, inclusive com a de audiovisual. E isso é muito bacana, porque, obviamente, com o celular, a gente trouxe a possibilidade, diferente da minha época, e que eu lembro que eu tive um professor que estimulou muito a questão do audiovisual, que era aquelas câmeras que usavam, que os pais tinham de fazer filmagem de festa de criança, aquelas coisas que pesavam, um carregava, aí dava 10 minutos, você tinha que ver o próximo para trocar o ombro, porque a galera não aguentava, né? E aí, hoje não, hoje você tem o celular, você consegue fazer isso e tal. Mas a ideia do audiovisual e da construção nas fábricas de cultura, e isso vale para todas as linguagens, é a gente conseguir mostrar que não é simplesmente filmar, né? Eu acho que uma das coisas que é mais importante na cultura e que às vezes a gente não conta para as pessoas é que o filme que está na tela, ele passou por inúmeros processos. Ele passou primeiro por alguém que escreveu este roteiro. Então houve um momento de escrita, aí há um momento de venda dessa escrita, há um momento de revisão dessa escrita, porque nem tudo que está escrito ali pode virar cena, ou dá para virar cena. Eu fico pensando como que os caras fizeram Avatar. Realmente, alguém ali deve ter pirado demais, porque, enfim, né, é uma coisa muito louca. Mas é isso, como é que aquilo que eu escrevo vira cena, como é que é esse corte de cena, como é que é esse figurino, como que é construído tudo isso, como que é construído no set de filmagem. Então, a gente tem... E uma coisa que a gente falou muito com o Godzilla lá em Austin, até para fazer aqui um preâmbulo, é essa coisa de que ele começou nos clipes, né? E o clipe é também um momento desse curta que junta música, expressão da música, num roteiro de cena que representa aquilo que está sendo cantado. E aí a gente começou a brincar, tanto que a gente lançou
um programa lá que ele vai ser o padrinho. Ele veio com a ideia, eu falei, eu aceito se você for o padrinho. E aí a gente acabou lançando que vai ser implementado agora, que a gente vai pagar nas fábricas de cultura, dinheiro, enfim, que está lá na ponta, não é nenhum dinheiro extra-orçamentário, está saindo de nenhum programa, mas das próprias fábricas de cultura, que é um programa em que eles vão desenvolver exatamente a construção de clipes musicais, e aí vai ter um prêmio lá, 5 mil, 7 mil reais, eles ainda estavam lá fechando como ia ser, para inclusive entender o que é locação de equipamento, o que é locação de espaço, né? Acho que é um pouco nesse lugar para as pessoas começarem a entender que não é que você chega no cinema e aquilo caiu do céu e está na tela. Total. Secretária, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que está ótimo, mas a gente já está com quase uma hora aqui de conversa, eu queria que a senhora refletisse um pouco sobre o que a gente pode esperar para o futuro dessas políticas que o Estado está desenvolvendo com relação à economia criativa, com relação à indústria criativa como um todo, audiovisual, games inseridos aí nesse contexto, pensando justamente nesse elemento que a senhora colocou, que é a importância de se materializar em resultados, né? O que o Estado pretende ser nesse sentido? Já é talvez o principal polo do Brasil, mas vocês pensam em torná-lo um polo de referência internacional, inclusive? Não, você sabe, Samuel, que uma das primeiras conversas que eu tive com o governador, né, depois que a gente assumiu e a gente teve aquele evento do nome, né, que foi, enfim, a mudança desse nome, e alguns dias antes, quando a gente foi despachar sobre o evento para falar sobre o que era, ele falou assim, Marília, tem uma coisa super simples assim para você fazer. Governador, o que é ele? Você precisa tornar o Estado de São Paulo um cenário de set de filmagem. Aí eu parei e falei, claro, faço. É simples isso, super fácil, assim, né? Porque isso envolve muito mais do que a Secretaria da Cultura, né? Você tem que envolver a Secretaria de Turismo, porque a gente está falando de fotografias do Estado de São Paulo, inseridas no mercado internacional, cujo mercado internacional entenda que aquelas paisagens estão dentro do contexto das suas programações de filmagem, e mais do que isso, aí tem que trazer a atividade de desenvolvimento econômico, porque como é que eu viro um polo atrativo para além de ter simplesmente legal o Brasil, né? Que foto bonita do Brasil, porque hoje você faz set de filmagem em qualquer lugar do mundo. Eu já visto o filme do Senna, que foi gravado na Argentina, não foi gravado no Brasil. Como é que a gente pode imaginar isso? Vocês fizeram isso com a Especine, né? Com o fundo do Estado. Não, então, aí começa exatamente isso, né? Essa semana, inclusive, a gente teve uma nova rodada de conversa. Eu tenho falado bastante com a Liara sobre isso, bastante com o Luiz sobre isso. Como que a gente une todas essas forças e também para além dos muros da capital, porque a Especine tem um foco muito na capital, mas para além da capital, como que a gente pode virar um lugar atrativo, e aí sobre inúmeros aspectos, tá, Samuel? A gente está falando de financiamento, de advanced money, financiamento. De novo, eu vou ligando para todo mundo enlouquecidamente, né? Fora isso, como é que a gente começa essa produção do começo? Então, vou dar um spoiler aqui, né? A gente está pensando, eu sei que os roteiristas ficaram muito bravos comigo ano passado, que a gente não teve um edital de roteirização, que isso é muito ruim e tal, não sei o quê. E aí eu vim quebrando a minha cabeça, porque, de fato, a questão da escrita é uma questão extremamente importante para essa secretaria. E aí uma das coisas que a gente foi pensando, e a gente está aí para fazer uma reunião, é exatamente como a gente promove as roteirizações para que em 2026 a gente consiga ter um financiamento de roteirização esse ano. 26 a gente tem 25 a gente tem um financiamento da pré-produção dessas roteirizações, 26 ter uma finalização dessa, sabe assim, para 27 a gente não perdeu o ritmo de 26, em que vai ter muita Paulo Gustavo, e como que 27 a gente volta para o mercado forte. Então, agora, por mais planejamento, né, gente, porque Paulo Gustavo chega a toque de caixa, tinha que fazer a toque de caixa, e agora a gente precisa fomentar para 27, para 28, para 29. E é por isso que quando você olha para a PNAB, ou Samuel, a ideia é que a gente olhe para isso com o olhar de entrega 27, 21, para além do ano de 26, de 25, porque 25 é quando a Paulo Gustavo vai estar no auge.
Aí a gente não pode estar indo, né? Tipo, aqui no Brasil a gente tem muito disso, né? Aí indo, voo de galinha, né? É assim que os economistas chamam, né? Faz assim e cai. Então, assim, como que a gente vai subindo? Porque se você pensar numa política de 6 anos, que vai subindo, 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 mostrando os indicadores aqui, mostrando como isso impacta na economia, mostrando todas essas coisas, vai. Quando chegar lá 5 anos, lá, acabou a PNAB, alguém vai fazer, acabou, meu? Se vira a malandragem, tem que arrumar dinheiro de algum lugar. É sobre isso que nós estamos querendo propor. Se não acontecer dinheiro de nenhum lugar, vamos dizer, o pior cenário, o próprio mercado, e a gente sabe que a gente se vira, o próprio mercado, se ele tiver na evolução, se ele tiver na curva de guinar, sabe assim, a gente precisa fazer várias discussões. Eu fui para Berlim agora. Confesso a vocês que é muito triste a gente chegar lá e discutir com o Canadá e chegar a um determinado momento a moça está lá, auge da discussão, produção, mostrando os números da Paulo Gustavo e não sei o que, vamos fazer acontecer. Ela falou, então, mas eu não consigo assinar nada com o Brasil. Como não consegue assinar nada com o Brasil? Não, é porque a assinatura lá, como é que chama? MOU entre os países, é de 2002, 2000 e não sei, 5, está extremamente desatualizado, os percentuais estão desequilibrados. E eu, de novo, né? Eu quero dizer da minha ignorância, eu fico parado e falo, gente, do que ela está falando? Assim, o que é isso? Eu nunca ouvi, ninguém nunca nem tinha me falado sobre isso e tal. Claro, eu cheguei aqui, liguei pro Alex, porque é isso, eu vou catando o telefone ligando para todo mundo. Mas o que é? Aí o Alex explica um pouco, aí fala com um, fala com o outro. Você vê, a gente também precisa, né, nesse caminho, nesse percurso, também evoluir as questões de direitos autorais, evoluir as questões das exibições. Tudo isso tem que ir na mesma pegada, gente, porque senão, de novo, é simplesmente mais um recurso que você bota no mercado. A gente viu grandes produções acontecerem no passado, a gente participou na boca do Oscar, não como indicação, mas de verdade, lá na mesa, sentados entre os 5 indicados. Há quantos anos isso não acontece? No mercado tem mais dinheiro. A senhora tem toda a razão. E existe um desafio especial para o Estado de São Paulo e para as empresas que estão no Estado de São Paulo, que é o fato de que, apesar de ser um polo importantíssimo de produção, existe uma diretriz, um direcionamento de que as políticas federais, que até então têm sido as principais fontes de financiamento do audiovisual, estão buscando hoje uma descentralização, tirar do eixo Rio-São Paulo, o que é natural para desenvolver o resto do país, né? Mas isso deixa, de alguma maneira, um buraco, né? Que vai precisar ser preenchido pelas políticas estatais e pelo próprio mercado. Faz sentido e não faz sentido. Claro que você tem produções nos Estados Unidos, em Chicago, no Texas, enfim, nos Estados Unidos inteiro. Mas você não tem 2 Hollywoods. Não, exatamente. Exatamente. Você vai até um determinado ponto. Nova York, eu não sei. Pelo menos, eu não tenho 3 Nova Yorks, assim. Não tem. Você vai para a França, por mais que você queira sair da rota, e sim, tem lá estímulos, e aqui o próprio São Paulo, quero dizer, meu compromisso, inclusive meu compromisso não só com o interior, mas compromisso de governo do Tarcísio, é de que a gente produza, né, espalhe essa descentralização também no estado de São Paulo. Mas essa descentralização ela tem que vir acomodada de sustentação de que, apesar de eu tirar o eixo da produção da capital, eu não simplesmente abandono, porque não existe isso. É por isso que a gente tem uma coisa muito louca aqui, é impressionante. Depois que você vai entendendo um pouco o mercado, a gente tem um preconceito, eu não sei, alguma coisa, que não se pode fazer coproduções. Simples. A gente acabou de ver entrar na Netflix 2 filmes, tá? 2 filmes brasileiros que estão aí de ponta. Um, inclusive, patrocinado pelo PROAC, que é o Sócrates. Não sei se todo mundo viu, mas é um filme patrocinado, gravado em Santos. Ele é idealizado por um instituto. Quem é a produtora? É o 2. Não tem como. Você precisa ter, porque tem uma coisa que você não precede conhecimento. Conhecimento é uma coisa que você adquire no tempo. Eu não nasci secretária. O Sesnick não nasceu advogado, sabe? Ele teve que entrar na faculdade, tomou bomba. Ele tomou bomba, ele não pôde, mas tomou bomba, escondeu da mãe. Aprendeu fazendo, foi estagiário, depois ele foi júnior, depois ele foi semi-júnior, sei lá, trainee, depois foi... Ele não ser o dono da Sesnick.
tem um acúmulo de conhecimento que é necessário que seja feito em parceria. E isso não menospreza a produção do interior de São Paulo. Essa era a discussão que a gente estava fazendo na Paulo Gustavo quando disseram que eu não tinha posto cota para o interior. Eu não estou menosprezando a cota do interior. Tanto que eu coloquei que eu queria que fossem gravações feitas no interior. Porque a gente quer que essas produções vão para lá. Porque a hora que eu vou, é claro que eu não vou levar todo mundo. Não é que eu pego a caravana, sei lá, do Gulani, faço uma caravana do Gulani e vou para Presidente Prudente. Ele não tem condições financeiras de sustentar uma produção dessa. Ele vai para uma parte e lá ele precisa fazer uma co-produção com uma produtora de lá. Isto é catequizar o interior? Não, gente. Isto é pôr as pessoas aprendendo com pessoas. Porque na vida a gente só tem uma coisa que não precede, que é conhecimento. Conhecimento você precisa fazer. E conhecimento técnico não é discutir narrativas, não é falar o que você vai escrever ou deixar de escrever num projeto. É simplesmente pôr pessoas aprendendo com pessoas no fazer. Porque tem uma coisa também que a gente precisa entender. A cultura, ela não aprende na universidade. Quem aqui fez faculdade de comunicação, tudo, sabe que o que aprendeu na faculdade não é aquilo que ela aprendeu na vida. O que ensinou ela a fazer grandes produções foi o dia a dia no set de filmagem. Agora, não preciso eu dizer isso, né? Eu nem sou cineasta. Não, a senhora... Queria, viu? Mas disseram que eu não posso. Tem que conversar com uma estagiária, trainee, enfim. Mas a senhora tem toda a razão. Realmente, esse é o grande desafio, né? Você não jogar o bebê fora com a água da bacia, né? Então, assim, já temos, né? Já tem uma indústria estabelecida. Como que você lida com essa indústria estabelecida e criando essa diversidade, essa interiorização que vocês também estão buscando, né? Fazer esse casamento. Não é tarefa simples, não. Secretária, Fábio, agradeço imensamente a presença de vocês, a transmissão diretamente aí do Palácio do Governo. Obrigado mais uma vez pela disposição de estar aqui conversando com a Tela Viva. Aqui não é o Palácio do Governo, aqui é o Palácio da Cultura, na Sala São Paulo. Eu tenho esse privilégio de estar aqui nesse prédio icônico que representa a força da cultura do Estado de São Paulo. Mais nobre ainda. Falha minha aqui, mas esse prédio é maravilhoso e a Sala São Paulo é uma joia que São Paulo tem. Obrigado, secretária. Obrigado pela participação. Obrigado, Fábio. Tchau, Samuel. Tchau, gente. E esse foi mais um episódio do nosso Café com Pixel. Ficamos por aqui e em breve a gente volta com outro programa, sempre com um entrevistado interessante, com um bate-papo importante para vocês acompanharem o mercado audiovisual. Obrigado, pessoal. Até mais.